Eu quero antes de mais começar por agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui e tendo em consideração que esta casa, esta província, para mim representa momentos inesquecíveis. Para os companheiros que conhecem-me muito bem, sabem que sempre estive convosco, sempre estive ao vosso lado e é uma honra convosco voltarmos a discutir aquilo que constitui uma das premissas fundamentais das nossas vidas, da vida pública e política do país e igualmente daquilo que constitui o maior interesse para a juventude. Eu não vejo algo que seja mais importante para a juventude nessa altura, senão as autarquias locais. E penso que ao longo do debate vamos procurar explicar porque que as autarquias locais nessa altura falam muito mais alto do que qualquer outra situação que toca até a juventude. Tudo que tem a ver com a juventude, tudo que terá a ver com a juventude vai passar necessariamente pela institucionalização do poder autárquico. E é a juventude que vai ter maior interesse, porque ela também que vai ter os ganhos da implementação desse desiderato, que por sinal constitucionalmente está estatuído. Agradeço a organização do evento, pelo convite que me formulou, ao Munga. Agradeço também ao Fórum de Auscultação e Participação da Juventude, na qual tivemos uma boa interação e contribui para que essa atividade também tivesse lugar. Agradeço a todos vocês pela vossa disposição e a vossa presença aqui nessa sala para exercitarmos um pouco mais a nossa democracia, aproveitarmos esse espaço para debatermos seriamente sobre as nossas vidas. Não foi minha intenção chamar a organização do evento a atenção para que não se possa discutir qualquer questão fora do tema em causa. E como disse, quem não deve não teme. Tenho toda legitimidade, toda a segurança e toda a compreensão possível de aceitar qualquer debate, de aceitar responder qualquer questão que me venham a colocar, porque sinto-me em condições de responder para convencer as pessoas, né? E eu penso que não me sentirei mal se porventura alguém perguntar algo que não estiver relacionado com o nosso tema, o que realmente será para mim normal, e por isso é que eu aceitei o desafio para estar aqui na condição de deputado, mas também na condição de cidadão, vosso amigo, vosso parente, e enfim. Indo concretamente ao tema, e até porque já vamos um pouco atrasados, eu gostaria de dizer que aceitar o desafio de estar aqui convosco para discutir esse tema, para mim foi um pouco arriscado. Foi um pouco arriscado porque é um tema, apesar de considerarmos ser bastante atual, mas é um tema ainda muito difícil de se discutir, porque é só uma intenção, né? Está estatuído na Constituição e, como sabem, a nossa Constituição existe desde 2010, mas cuja materialização ainda é um problema pelo facto de termos a natureza do regime ou do governo que temos aqui no nosso país, que às vezes é insensível à materialização da Constituição, não respeita a Constituição, não respeita a vontade do povo, e a vontade do povo é a realização das eleições autárquicas, e quase que tudo fica ainda numa intenção. Pelo que, do meu lado, fica muito arriscado
falarmos de eleições autárquicas nesse contexto. Mas da intenção, nós vamos fazer isso uma prática, uma realidade, porque a nós cabe, como jovens, com todo o interesse, se beneficiarmos da institucionalização desse poder, exigir para que esta intenção seja realizada o mais rapidamente possível, porque somos nós que vivemos a desgraça desse país, a desgraça dessa governação. Como disse, agradeci ao evento pelo convite que me foi formulado e estar aqui nesta província, uma província muito bem conhecida como a terra das acácias rubras, uma província que para mim deixa-me lembranças inesquecíveis, né? Com a sua gente acolhedora e simpática, com as suas belezas natural e praias azuis, lindas, que para mim representam o rosto ou a parte mais formosa desta bela terra que é Angola. O tema em causa é bastante pertinente e atual, o que para mim não ficou fácil de elaborar, como disse inicialmente, mas que poderei passar em revista algumas considerações que de certeza irá animar o nosso debate. Falar do poder autárquico é falar das nossas vidas, da sociedade e de participação. E é da sociedade onde nós, os jovens, somos tidos e achados e com todas as responsabilidades que nos assistem. Considerando que o nosso país encontra-se em situação de extremas dificuldades, em casos de infraestrutura, energia, água, saúde, emprego, ambiente, etc., problemas estes que pesam sobre as nossas populações desde há já muitos anos. E por isso é que é urgente a institucionalização do poder autárquico, sendo que esta representa o meio mais adequado de governação local, no sentido de se atenderem os desafios e problemas dos cidadãos, bem como as respostas concretas do desenvolvimento. Obviamente que não vamos atingir desenvolvimento nenhum se não implementarmos as autarquias, e vamos explicar isso melhor. O poder autárquico é, sem dúvida, o poder mais próximo dos cidadãos, e é este que vai preocupar-se com o bem-estar das famílias, né? Imaginem e aliás eu acabo por explicar mesmo aqui nesta comunicação. Imaginem que se já tivéssemos instituído o poder autárquico, hoje já teríamos sabido quantos somos, quantos andamos desempregados e empregados, já teríamos sabido em estatística o rendimento dos cidadãos. Exercício este que até agora o nosso governo não consegue demonstrar, e eu, na qualidade de deputado, tivemos a hombridade de aprovar o censo piloto que o governo solicitou a autorização legislativa ao Parlamento para este efeito, mas que realmente até agora não se conta nada. E eu gostaria de perguntar a alguém de vocês se porventura já se deparou com um inquiridor ou alguém ligado ao censo populacional, se alguém já bateu a vossa porta em casa para saber quantos são, quem é que tem rendimento, quem é que trabalha e quem é que não trabalha. Obviamente me irão dizer que não. Isto é sinal de que, aquilo que eu já disse, temos um governo que não olha pelas populações, despreza as populações e não quer saber das populações. E a consagração do poder autárquico está plasmado na nossa Constituição, nos seus artigos 213 e seguintes, e o define como
organização democrática do Estado ao nível local e estrutura-se com base no princípio da descentralização político-administrativa, que compreende a existência de formas organizativas do poder local nos termos da presente Constituição. E no seu número 2 estabelece que a forma organizativa do poder local é exatamente as autarquias locais. E nós vemos hoje o exercício que o governo procura fazer com as administrações municipais, mesmo com todas as invenções possíveis para se tentar ajustar uma ou outra coisa, não surte efeito. E eu vou dar um exemplo vivo que eu constatei com muita atenção. O governo trouxe ao tal dito diálogo juvenil. Veio com a ideia de que vamos ouvir as pessoas até nos bairros, nos municípios e não sei se. Primeiro é que não foi tão verdade assim. E depois é que os poucos jovens que foram ouvidos ao nível dos seus municípios, as preocupações não chegaram no Fórum Nacional da Juventude. E para as pessoas que acompanharam, como eu, sabem que as preocupações que expuseram não foram ditas aí. Não foram. Por quê? Porque o administrador, na condição de subserviente do poder e de quem está a governar, chegou lá para elogiar mais o chefe do que para expor as preocupações dos jovens. Ou não foi isso? Então, eu vos digo que o melhor modelo de governação para que as nossas preocupações sejam ouvidas são as autarquias locais. Apesar dela estar plasmada na Constituição, e ainda assim fica difícil falarmos de participação concreta da juventude nas autarquias, uma vez ainda não se conhecer nenhum quadro legal, nem muito menos um calendário político para os seus passos necessários. Mas, contudo, coube-nos a missão de procurar explicar como a juventude deve, a partir de agora, agir para que este desiderato se cumpra o mais rapidamente possível, visto que o país só vai atingir o desenvolvimento local, comunitário, com a implementação das autarquias. As discussões do nosso processo autárquico devem merecer a participação de toda a sociedade, mas de toda a sociedade mesmo, porque é a ela que diz respeito. E neste caso, a juventude deve tomar a dianteira de iniciativas tendentes a provocar debates e colher propostas vindas de todos. Devemos afastar nesse processo a imposição de vontade dos partidos políticos na base dos seus interesses. Este é o processo para o país e para o povo. Apesar das autarquias virem a serem conduzidas também pelos partidos políticos, mas os partidos não podem se substituir da vontade da nação ou do povo. E nós, os jovens, devemos dizer que estamos aqui para debater, sugerir e fiscalizar. E se assim o fizermos, estaremos tão somente a cumprir com o nosso dever de autores da mudança. E aqui começam a perceber porque é que este processo nos diz mais respeito do que qualquer uma outra pessoa, do que qualquer uma outra entidade. A participação pressupõe formas de organização da sociedade, principalmente ao nível comunitário e de grupos menores. Não se trata necessariamente de organizações formais ou legalmente reconhecidas, mas de teor organizativo como tal, que reclama o exercício democrático. O grupo ou a comunidade que não se organiza de forma participativa não terá voz nem vez. É uma condição para sair da situação de massa manobradora e é este o teste mais concreto de elaboração da sua própria consciência. E em muitos casos nós dissemos
precisamos ter consciência revolucionária, consciência ativa, consciência de participação, consciência democrática, consciência tolerante, e tudo baseia-se nesse espírito de participarmos para que ninguém nos instrumentalize, ninguém nos manobre, porque se a gente não participa, se a gente exclui-se do processo de participação, estamos a aceitar todas as regras que nos impõem. E nós vamos ser meros cumpridores ou meros executores de vontades alheias, porque nós não estivemos lá presentes. Por isso é que, para mim, o mais importante neste processo é participação. E não há autarquias nenhuma sem participação. Por quê? Porque eu começo por esclarecer agora. O tema que estamos aqui a tratar é a questão da democracia. A pseudo-democracia que vivemos hoje baseia-se na ideia de representação, a chamada democracia representativa. Nesta ideia de representação, os cidadãos não tomam decisões políticas, elegem os decisores políticos e, portanto, o voto tem essa característica intrigante. É uma forma de participação que se traduz na renúncia à participação, o que pressupõe dizer: votando no meu representante, eu renuncio a qualquer outra forma de participação política. Ademais, esta ideia de democracia confunde-se representar com substituir. Isto é, o representante substitui o representado e assim anula-se completamente a ideia de prestação de contas. Este último elemento que tem sido escamoteado, sendo que eu, quando voto, ou melhor, autorizo alguém para governar em meu nome, ele esquece-se rapidamente do elemento prestação de conta. E imaginemos que ele está a governar mal. Como eu vou lhe pedir contas? São destas questões que, para mim, tem razão a implementação imediata das autarquias locais. Porque, como dissemos, que o modelo de democracia que nós temos hoje no nosso país é ainda um modelo de democracia de menos intensidade, porque as democracias têm níveis. Eu posso até dizer que hoje vivemos numa democracia, mas ainda não é a democracia real, nem efetiva, nem a democracia de alta intensidade. Estamos numa democracia de menos intensidade. Por quê? Porque o que se impõe aqui é a vontade de quem nos está a representar. E quando nós sabemos que tem alguém a nos representar, quase que já não nos preocupamos em participar, porque já lá há alguém que nós elegemos e essa pessoa toma conta das nossas vidas. Agora, o mais importante para mim e o que caracteriza o processo autárquico ou as autarquias locais é o que eu passo a mencionar. Hoje vemos que os representantes estão cada vez mais longe dos representados. Os dirigentes não consultam o povo que eles mesmos desprezam e ignoram. A vontade do povo é escamoteada, agem em nome do povo sem o consultar, e é neste em que a legitimidade se questiona sempre, porque há cada vez mais o fosso que separa os dirigentes dos dirigidos, e estes não se revêem nos seus dirigentes. Mesmo que eu possa perguntar a alguém aqui quem é o administrador do município do Luindibada, sei isso. Quem é o administrador do município do Bemba? Quem é o administrador do município do Cubalo, por exemplo? Nós vamos ter dificuldades das pessoas nos dizerem quem são. E fica ainda muito mais difícil sabermos quem é o ministro da Energia e Água, quem é o ministro da Construção, quem é o ministro das Finanças, porque não são pessoas que convivem conosco. Eu até posso dizer, não, mas é alguém, parece-me que o nome é fulano, né? Mas o que é que o nome me interessa para a minha vida? O que interessa
é o que é que ele faz para a nossa comunidade ou o que é que ele faz para as nossas vidas, para que eu possa ter água, possa ter luz, possa ter saneamento e, quiçá, ter um salário decente que me permita viver com dignidade. E por que é que eu falo de legitimidade aqui? Meus caros, legitimidade não resulta só da vontade expressa nas urnas. Não há só legitimidade. Não, eu fui eleito e sou legítimo. Não, é mentira. O conceito de legitimidade não se esgota aqui. O conceito de legitimidade reflete a vontade expressa e permanente dos cidadãos na sua avaliação aos governantes. Por isso é que nós temos em países em que os governos têm 4 ou 5 anos de mandato, que em função de circunstâncias ou de incompetência de governação, são avaliados permanentemente pelo povo, mesmo antes do seu mandato terminar, e por pressão social. Aquelas pessoas que votaram nele e acharam, pô, essa gaja ficar aí 5 anos, vamos acabar por morrer todos, pá. Não há salário, não há água, não há nada, porque ele é incompetente. Se em menos de 5 anos, ou em 2 anos, o povo decidir que esse já não pode estar aí, mesmo aqueles que lhe votaram, ele já não tem legitimidade para continuar a governar. E nos países mais sérios e democráticos, as pessoas acabam sempre por se demitir. Epá, em função disso e daquilo, já não me sinto em condições de governar. E prefiro que uma outra pessoa que saiba melhor, faz melhor, venha então governar e eu vou descansar, eu vou dar aulas, ou fico um mero funcionário público e acaba por pedir demissão. Por quê? Porque não há legitimidade. Porque a política tem essa característica mutável, né? Os que te votam hoje podem não ser as mesmas pessoas que te vão votar amanhã. E se assim não fosse, nós teríamos, mesmo até nas democracias reais, governos permanentes. Vocês vão ver. Pode-se supor que depois do Obama, o Partido Democrata já não vai ganhar eleições. Porque é preciso deixar com que os outros também venham governar e façam ainda melhor. Assim como o Partido Republicano, que governou mal nos últimos anos, sofreu a sanção do povo. Porque aquele mesmo povo que lhe votou anteriormente para ele ganhar as eleições é o mesmo povo que ganhou consciência e achou que não governou bem e depois tinha que tirá-los daí e pôr alguém que achava que podia governar melhor. E dali faz sentido sim pensarmos que quando não há uma interação, uma relação, quando os dirigentes estão cada vez mais distantes dos seus povos, é perfeitamente normal se perceber que esses dirigentes já não são legítimos e não terão condições mais de continuar a governar em nome do povo. E isso, se traduzirmos na nossa realidade, melhor do que eu, vocês sabem avaliar. Quantos de vocês veem ministros a vir aqui na vossa província avaliar o grau de cumprimento dos programas do Executivo? Quantos ministros vêm por aqui por mês ou por ano? E se falarmos do Presidente da República? Então, vocês têm consciência de que legitimidade resulta da avaliação permanente que nós fazemos dos dirigentes e não da vontade expressa nas urnas. Por 5 anos, se não me meterem medicamento nesse hospital, todos os meus filhos vão morrer. A outra ideia é da democracia participativa, em que neste contexto encaixa as autoridades às autarquias locais. Este, assim, para mim, é o caminho mais ideal para se efetivar a democracia real no país, porque permite, a meu ver, 2 coisas fundamentais: a do orçamento participativo e a do planeamento participado. Eu depois posso explicar o que significa isto. Nesta, assim, os cidadãos tomam as decisões políticas, tomam decisões sobre que prioridades no planeamento da governação local e em como o orçamento do município pode ser gasto, ou em saúde, em creche, em saneamento básico ou em eletricidade. Estas alternativas que precisamos aprofundar constituem mecanismos democráticos
que por meio da maior participação permita a inclusão da sociedade nas tomadas de decisões a respeito das políticas públicas. E com isto, abre-se novos espaços de cidadania. Assim como os fóruns, as audiências públicas, os conselhos, os comitês e comissões de bairros, bem como outras formas de participação públicas. Estes espaços ajudam a fortalecer a participação social e outros da busca de maior responsabilidade por parte dos governantes e dos prestadores de serviço. A participação significa, em primeiro lugar, participar em alguma coisa e mais nada. E em que coisa é que nós, os jovens, devemos participar? Para mim, essa é a questão. Por isso é que eu disse inicialmente que para mim não há nada mais importante para a juventude nessa altura do que lutar para a efetivação do poder autárquico. Não há. Se nós falarmos hoje de desporto, vai depender das autarquias. Se nós falarmos do saneamento, vai depender das autarquias. Se nós falarmos de emprego, vai depender das autarquias. De tudo quanto nos toca, tem a ver com as autarquias. Porque é uma espécie de governo local. Participar é para nós, os jovens, em primeiro lugar, estar nas tomadas de decisões sobre as nossas vidas. É fazer alguma coisa pelo bem da sociedade e exercer a criatividade. A nossa participação deve se constituir na construção do nosso futuro. No caso concreto do processo autárquico, em que consiste então a nossa participação? A nossa participação consiste em nos prepararmos para lidar com problemas específicos em várias áreas, como a saúde, a educação, o emprego, o saneamento básico, a delinquência juvenil, o meio ambiente, a atividade de lazer, o desporto, entre muitas outras que serão o foco da governação local. Aqui já estamos minimamente entendidos. O que no fundo, buscamos na governação local é a realização dos nossos problemas, que são essas das quais eu acabei de mencionar. O eixo principal da participação juvenil neste processo autárquico vai, em certa medida, em fortalecer estruturas locais para aumentar a qualidade de oportunidades disponíveis para a nossa plena realização. Tem toda a razão de ser a nossa participação, sendo que as autarquias representam um modelo de democracia participativa, ao contrário da democracia representativa, em que nós, os cidadãos, delegamos o nosso poder a determinadas pessoas para nos representarem. Considera-se necessário a participação da juventude, sendo que ela representa a maior base da população angolana. Sabendo que a maior parte desses jovens, homens e mulheres, vivem em condições extremamente difíceis de sobrevivência, com tendência cada vez mais de o número aumentar. O país que temos ainda é bastante precário, com níveis bastante desiguais em termos de oportunidades. A governação que temos ainda é insensível aos nossos problemas, ou por outras palavras, vivemos ainda num país de muita pobreza e muita desgraça. Participar significa também sair da posição de objeto de manipulação e passar a condutor do seu próprio destino no quadro de circunstâncias dadas. A participação não pode ser doada ou outorgada. Politicamente falando, a participação se afirma nas formas de conquistas organizadas dos novos direitos sociais. E vocês vão ver que com a implementação das autarquias locais, e porque nós é que vamos eleger
os governantes da nossa localidade. E nós é que vamos participar das assembleias municipais ou locais. Tudo ficará muito mais fácil em termos de execução, quer das leis e quer do respeito pelo interesse da comunidade. Fica mais fácil de controlar assim. E daqui teremos menos problemas em termos de reivindicação dos nossos direitos sociais. E com isto vamos acabar por conquistar sempre novos direitos sociais. Direitos esses que a nossa Constituição garante, mas que ainda não se efetivaram. Ainda no quadro do processo autárquico, a juventude deve sim participar e exigir para que o processo eleitoral sobre as autarquias seja organizada e conduzida pelos órgãos competentes, organizado segundo as regras democráticas e imparciais, bem como conduzidas todas as fases do processo com transparência. Isto desde os debates sobre as propostas de lei e a sua aprovação e também as eleições autárquicas. Estes elementos são importantes para termos autarquias ao serviço da comunidade. E com isso estarão os passos lançados para a solução de vários problemas que nos enfermam como jovens. Porque é a partir da localidade ou do município em que se vai ouvir os seus problemas e se equacionarem as soluções. Ao contrário do que se tem visto, e aliás falei-vos há bocado do diálogo juvenil, se quer acrescentar, vamos imaginar o seguinte. Então um problema do Balombo, ou do Xongoroi, ou da Ganda, ou do Xingongo, um problema mesmo da comunidade aí que tem a ver com a juventude, ainda precisa da autorização do Presidente da República como chefe do Executivo. Até o administrador comunal passar no administrador, tem o processo, né? Tem trâmites. Passa para o administrador municipal, o municipal para o governador para o ministro para a casa de apoio do presidente, até chegar o presidente da República. Como é que estão aquelas pessoas? Como é que estará aquela comunidade? E sobre o diálogo juvenil, que é o foco da nossa intervenção, pelo facto do governo fazer muita propaganda com aquilo e que não resultará em nada. Eu vos digo, não é que eu seja tão pessimista. O que eu quero é que os problemas da juventude nesse país se realizem, para evitarmos o pior no futuro. Você já viu, nascemos na desgraça, na pobreza, estamos a crescer com essas dificuldades sem nada. Quer dizer, vamos mesmo envelhecer mais na pobreza, não sei se quer. Bom, depois, cuidado, paciência tem limite. Se eu já estou aí morrer na desgraça, vale a pena morrer por alguma causa. Invento uma situação qualquer. Depois tenho seguidores e o país entra num caos, numa instabilidade. Porque se não se acautela, não se resolve os problemas da juventude de hoje, estamos a criar problemas grandes para o país amanhã. Isso até por experiência de outros países. E relativamente à questão do diálogo juvenil, pelo facto de tudo estar centralizado, não vai ser possível resolver esse problema da juventude. Mamãe, no Ministério da Juventude não sabe o que está acontecendo no Balombo com os jovens, não sabe mesmo. E mesmo que saber, não vai resolver. Porque ele é o governo central. Tem quantos municípios para olhar? Então, mas um problema do município,
a preocupação fica mais com o ministro, que está lá em Luanda, e se calhar foi passar férias fora. Estamos a brincar com coisas sérias. Se tivéssemos autarquias, teríamos estruturas locais que podiam dar resposta aos problemas da comunidade. Porque as autarquias têm uma espécie de governação autônoma com capacidade de criar estruturas que resolvam os problemas. Então como é que o ministro vai mandar pôr um campo de futebol numa área onde as pessoas o que querem é água? Porque não convive com a realidade das pessoas. Governa sem consultar o povo. Não está próximo do povo. E nós gastamos muito dinheiro para investir em coisas que não trazem desenvolvimento nenhum nas nossas vidas. O que é que o CAN trouxe de importante para nós? Se os campos estão aí a desmoronar-se. O que é que o Mundial de Hóquei trouxe para nós em termos de desenvolvimento? Não trouxe nada. E vocês sabem quantos bilhões foram saídos? Que se tivessem investido em hospitais, em escolas, em centros de formação, em indústrias, para absorver essa juventude toda que anda aí no mercado do emprego, o que é que ganharíamos para o país e para o futuro? Sabe quanto é que custa um estádio? Construir mesmo um estádio. Muito dinheiro. Há países que não têm capacidade de construir essas estruturas, que não têm dinheiro. E ainda assim, são países que em termos de índice de desenvolvimento humano estão acima de nós. Mas nós que estamos mesmo na pobreza, nos damos o luxo de construir aquilo que não vai diminuir a pobreza. Por quê? Governam fora da vontade do povo. Não consultam o povo, não convivem com o povo, estão distantes nas fazendas, nas praias, nos piqueniques, estão fora, não sei se... Nós estamos aqui a morrer mesmo nessa desgraça. Que país é que estamos a construir para os nossos filhos e para amanhã? Então, as autarquias devem constituir-se no momento em que a juventude deve falar mais alto para imporem na agenda da governação a realização das suas aspirações. Os jovens devem ainda participar em massa no processo autárquico, sendo imperioso a eleição de jovens autarcas, porque são eles que vivem e convivem com os seus problemas. Isto na máxima de que ninguém fará por nós senão nós mesmos. E dar um sinal ao país de que precisamos de outros políticos com novas ideias. Até porque é chegado o momento de nós, os jovens, nos afirmarmos e assumirmos as nossas responsabilidades para com o país, a vida pública e política do país. Meus irmãos, as autarquias, para mim, só têm razão de ser. As autarquias representam para mim o modelo mais ideal de governação. As autarquias, para mim, deve ser o foco principal das intervenções, das preocupações, das ações dos jovens, porque é a ela que diz respeito. Mas vocês acham que nós somos mais crianças para nos dizerem que esses meninos não falam política?
quando os nossos pais começaram a lutar para a libertação do país, tinham que idade? Foram jovens, e muitos deles até miúdos, foram para a cadeia com os 18 anos. Não ouvimos as histórias dos Mendes de Carvalho, dos não sei se quem, não ouvimos. Ouvimos. E hoje somos mais tão miúdos para não sabermos definir o nosso futuro. Então, se o futuro é nosso e o presente é o que está estragado, que futuro é que nos querem dar? Vamos ficar mesmo assim com as mãos cruzadas, porque pá, quem sabe lá um dia Deus vai olhar para nós. Então eu acho que é momento de começarmos a agir e assumirmos as nossas responsabilidades como atores da mudança e partícipes do processo de desenvolvimento do país, da consolidação da paz, da consolidação da democracia, e é o momento de nós, os jovens, assumirmos as nossas responsabilidades para com o país, para com a política e para com a vida pública. Muito obrigado. O senhor deputado dizia que as eleições autárquicas são positivas de forma mais pragmática e a juventude deve desenvolver um papel muito forte mesmo. Mas a minha questão é a seguinte: com que tipo de CNE vão fazer eleições autárquicas? Nós temos que deixar claras as questões. Nós não podemos mais nos mentir, dar voltas, porque as pessoas devem ser cegas, sobretudo os políticos. Nós estamos mergulhados numa situação que vai criar, isso já está arrebentado, isso vai arrebentar, vai arrastar políticos da oposição, tanto do regime, isso vai dar problema. Por isso é que nós devemos deixar claras as questões, não vamos brincar com coisas sérias. Nós, juventude, não vamos participar nas eleições autárquicas. E estou a dizer já, isso é um sentimento nacional. Não nos emocionemos falar de eleições autárquicas, quando na verdade o presidente, senhor José Eduardo Santos, continua a usar a comunicação social para caluniar os manifestantes, prende manifestantes, mata militantes da oposição. Nenhum líder da oposição diz nada. Nem Samacuva, nem Chivucuvuco, nem Kuangana, são vidas que estão a morrer. Agora, a minha questão é a seguinte: por que não matam os filhos desses sacanas, bandidos? Isso, vamos falar. Eu vou dizer, eu não vi para colocar questões, vi para contribuir. A questão é séria. Se começarem a brincar, a fazer parvices aqui, isso vai arrebentar. E todos vamos enforcar os políticos, sobretudo a falar. E que aqui tem dirigentes do MPLA, da UNITA, da Casa. Essa questão é séria. Não brinquem com a mente dos seres humanos. Esse povo é de Deus, não é povo dos políticos. Esse povo é de Deus. Se vão fazer eleições com esse tipo de cena, vão fazer eleições com os mosquitos, mas fora desse território. E não se emocionem mesmo. E sabemos muito bem que a questão não está bem clara. O meu ponto de vista é esse. Eu sou de opinião de que se resolva, em primeiro lugar, a questão da democracia. Que se responsabilize os culpados. Matam militantes, ninguém diz nada. Nem o presidente Samacuva vai dizer algo. A imprensa, os militantes da UNITA vão morrer, foram aonde? O Caçulha foi aonde? O Nito Alves foi aonde? Então fazer parvice. E se continuar com esse comportamento mesmo, estou a dizer aqui tem dirigentes do MPLA, da UNITA, da Casa, em nome desse povo, essa juventude já não vai ser mais sacrificada no processo eleitoral. Se continuar a insistir nesse assunto, nós, juventude, vamos contra a linhagem, vamos tomar nosso destino, vamos empurrar todos os dirigentes no buraco. E muito obrigado, esse é o meu ponto de vista. José Cachina Domingos. Estou assim com um bocadinho de voz roca porque ontem comi muita carne. E logo a carne que o MPLA importa de fora para cá tem muita gordura, razão pela qual estou com deficiência de voz. Mas maturam, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade, porque vou poder expressar a minha vontade. Eu vou começar por ti como moderador, que dizias não queríamos guerra. Há duas definições da guerra. A guerra é um dos meios de violência para obrigar o nosso adversário a aceitar nossa razão. Se pacificamente Genuar do MPLA não aceita, não tem que aceitar pela guerra. Essa é a definição da guerra.
E a segunda definição da guerra é que a guerra é a continuação da política. Porque pelo comportamento de Samocuva, comportamento de Kwangana, comportamento de Jivukuvuku, se é que tivesse nos meados dos 80 para cá, a democracia não seria um facto em Angola. Graças a Jonas Manuel Savimbi, que é preciso empurrar esses camaradas, eles encostar na parede e efetivar a democracia em Angola. Valeu ou não valeu? Sim, senhor. Se continuar assim, nós vamos ter que partir pela violência, porque José Eduardo Santos, nós estávamos lá na sala, ele teceu um discurso, mas mais tarde ele voltou. Quando ele voltou, disse que jovem não queria sair da sala, porque alguma coisa me fazer mal. Mas eu voltei para vos dizer que Angola depende de vós, jovens. Significa dizer que biologicamente o velho está cansado, te rebentou. O velho rebentou. E eu vou me dirigir às juventude que está nessa sala, que Angola depende de nós. Já Eduardo já é um velho, está com cheio de rugas, cabelo está branco, não aguenta, não confere. E vamos também deixar de olhar muito nesses dirigentes que estão aí no Parlamento, sobretudo a oposição, porque a oposição hoje é que está fazendo a manutenção do bem pelo poder. Sabe por quê? Porque só se fica no poder 2 mandatos. Agora isso, perdemos a retórica da fraude, eu não sei naturalmente onde nós vamos terminar. Mas gostaríamos que lá onde vocês estão, naquela sala, apesar de Benguela ser a segunda capital na estratégia nacional, levem consigo nossas recomendações que nós não estamos bem com o comportamento dos parlamentares e nem tampouco de Eduardo Santos. Porque qualquer dia, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que a oposição não consegue, e o Eduardo também está cansado, não consegue resolver problemas angolanos. Vamos orar a Deus para incendiar o palácio. E qualquer dia também vamos orar a Deus para incendiar a Assembleia Nacional onde vocês têm reunido. Vamos pedir o fogo do céu para ultrapassarmos o problema, porque não serve. E eu colhi com atenção quando acabaste de dizer agora que é preciso novos políticos com novas ideias, porque esses políticos que estão ali, tanto que estão no executivo e na oposição, tudo está caduco, é preciso arrumar isso no arcaico, porque não serve. E ainda não pediram desculpa pelos erros que eles cometeram junto do povo angolano. Era apenas isso. Estamos nervosos e vamos continuar de forma pacífica. Nós entendemos que vamos aguardar mais um bocadinho e veremos qual será o vosso comportamento. Muito obrigado. Obrigado, sim. Não, Eduardo explica assim outra pessoa. Vim porque eu vi os 2 meus nomes trocados. Explica, Eduardo. Dizer que tivemos aqui uma intervenção sobre as autarquias. Eu gostaria de saber do nosso eleitor 2 aspectos importantes. A primeira tem a ver com o tipo de modelo adequado para Angola. Qual é o tipo de modelo de autarquia que, na opinião do nosso eleitor, pode adequar-se aos problemas que Angola apresenta. E outra situação, e falou também um pouco dos novos políticos, infelizmente, durante algum tempo, aquelas pessoas que sempre apareceram como defensores dos jovens, passado algum tempo, desaparecem do mapa, já não sabemos onde estão. Tem sido prática relevante em relação a esse aspecto. Gostaria que se pronunciasse sobre isso. Existindo alguns jovens, apareceram, falaram, e depois a gente já não sabe onde é que param, e nem sabemos o que é que estão a defender. A outra situação, em relação ao exercício da democracia. E, de facto, este debate da Ubunga, entendemos nós que tem pecado nesse aspecto. Em relação a abordagens dos temas, é necessário que os preletores que cá aparecerem devem ser, acima de tudo, reconciliadores, indicar os erros, apontá-los como deve ser, mas, acima de tudo, contribuir para o exercício de cidadania. Os intervenientes que me antecederam não repudio-os, mas é necessário que no exercício da democracia saibamos usar as palavras, saibamos respeitar os mais velhos. Isso também que é
democracia. Democracia não é só o que eu falo, é que é valorativo. Posso se expressar, mas devemos também respeitar os nossos mais velhos. Pensamos que quem está nessa sala não gostaria que ofendesse os seus pais, nem os seus familiares. É preciso respeitar isso. Obrigado. Munga, felicito porque o nosso preletor, o nosso moderador falou muito bem que muito tempo de ausência, estamos aqui mais uma vez para a contribuição da democracia. De facto, a democracia se dá diferença, eu felicito. Eu podia começar, se o doutor, o jurista Funga me permite, mas para dizer que ele não esteve bem nessa dissertação. À medida de que eu vi que o companheiro Funga se contrariou bastante. Julgo que se calhar os problemas que está a se passar deve estar a afetá-lo nessa sua dissertação. Porque o companheiro Funga, há momentos que ele falou Fuca Muzemba. Sim, senhora. Porque o Fuca, que o Funga, é o Fuca. O Fuca Muzemba que eu conheci, acho que não é este que eu estou a ver aqui. Eu nunca tive o privilégio de estarmos juntos, mas numa única sala. Mas tenho privilégio, mas aquilo que eu conheci dele, acho que está para além daquilo que eu vejo aqui hoje. Porque o companheiro Funga, como deputado, julgo que tinha que vir mais aqui como acadêmico e falar com propriedade. Porque não é admissível que um deputado ou aquele que tem uma elite política ou a veia política feita no país tem que ter um pouco de realismo. Porque quando fala de que não se vê nada sobre o censo, eu não acredito. Porque o censo, o não se passar em Benguela, não quer dizer que o país está parado, porque houve censo piloto. O censo piloto se realizou no mês de maio e decorreu em 5 províncias, se não estou em erro, que é o Cubango, Namibe, Kwanza Norte e outras províncias. É o censo piloto, decorreu. Agora, outra questão, quando fala de novas ideias ou novos políticos, de facto, os novos políticos devem ser feitos mesmo nos partidos políticos. E qualquer partido político na arena da Angola tem responsabilidade de fazer novos políticos. Não é só da responsabilidade do MPLA. É nessa visão que nós, todos nós partidos políticos, devemos estar na obrigação de fazer novos políticos. E aliás, se calhar o colega Funga ou o amigo Fuca Muzemba deve se preparar muito mais para este debate. O diálogo juvenil, eu não vejo que aquilo que foi dito pelos porta-vozes é o senso daquilo que são as preocupações. Aliás, vimos que a própria juventude, o que nós temos que levar em conta é aquilo que é escrito. Okay? A dissertação dos porta-vozes, julgo que tinham apenas 2 minutos. 2 minutos não era possível falar dos problemas de Benguela. E daquilo que foi dito lá, disse que não é aquilo que vive a realidade da juventude. Se calhar o Fuca teve o privilégio de estar no encontro com o Presidente da República, ok? E se calhar foi um encontro mais restrito e não sei se não falou também. Então, para dizer que o encontro com o Presidente é mera formalidade ou formalismo, julgo que o colega ou o Fuca Muzemba não está fazendo nada para esse desiderato. Também, deixa-me lá ver, disse que não há governantes, hoje se já vimos governantes a virem avaliar. Eu julgo que a nossa questão não é só avaliar. Porque se está a falar da participação da juventude, nós não devemos só se preocupar com a avaliação. Eu não estou a dizer que não tem vindo o ministro ou governantes para avaliar a nossa questão. Mas, para além da avaliação, temos que ter a execução plena. Quem deve avaliar, não podemos se preocupar com a fiscalização, devemos se preocupar com a feitura da coisa. Okay? Porque para nós, o presidente vir avaliar, o presidente não pode andar em todos os municípios para avaliar um determinado projeto. Os principais observadores devem ser nós, cidadãos. Agora, se o governante vem, o que é que importa se o governante vem e não avalia conforme nós queremos? Então, não é apenas vir constatar que resolve o problema deve ser de nós. Aliás, porque falou das autarquias e tem um desses objetivos. E também, quando falou que a democracia não é real, a nossa democracia de facto é recente, é embrionária.
E se embrionária, julgamos que nós não vamos chegar num patamar que hoje está noutros países que se calhar alcançaram a democracia melhor que nós, porque com a guerra não se há democracia. É para dizer que nós, o camarada presidente, havia momentos que ele tinha que fazer a guerra para acabar com a guerra. Depois de muito tempo que deu para haver negociação. E a nossa democracia é feita também no Parlamento. E é no Parlamento onde está o nosso companheiro Funga. O Funga Muzemba está no Parlamento. Julgamos que essa questão de dizer que a nossa democracia não é real, aqui é um processo democrático. O Temombaca, se calhar, não era espaço de fazer esse debate, onde se encontram vários jovens de qualquer partido político. É fruto da democracia. Julgamos que a nossa democracia está no bom caminho. E nós todos temos o dever de dar a nossa contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Apreciei de que maneira as intervenções dos meus caros companheiros, embora algumas foram muito fortes, atingiram de que maneira, mas o meu objetivo não é polemizar o debate. Como intelectual, político e com responsabilidade para com o país, prefiro discutir políticas públicas na sua essência que tem a ver com o desenvolvimento do país, do que estar em polêmicas que não nos ajudam em caminho algum. Prefiro eu fazer aquilo que sempre sei fazer, que é tolerar as opiniões, as diferenças e aceitar os outros tal como elas são, do que descaracterizar qualquer uma pessoa pelo seu nível de abordagem ou qualquer coisa parecida. Por ser um democrata, por isso é que eu estou aqui a assumir esses desafios de dialogar e debater convosco. E por ser um democrata, e como disse muito bem o último meu companheiro, é que apesar de situações políticas que pesaram sobre mim, por ser mesmo um democrata, eu não tive receio de vir vos ouvir, de vir debater convosco, e da qual esperava que essas questões aqui fossem também colocadas, né? E com toda a tranquilidade, serenidade, toda a fraternidade, toda a calma necessária, e todo o amor para convosco, vim cá e estou a gostar, mas embora o que nos trouxe cá é muito mais forte do que aquilo que se pode falar aqui nesta sala. É muito mais forte e é muito mais responsável do que se pode imaginar aqui nesta sala. Agora, eu poderia começar por responder algumas questões, dado o limite do tempo que me deram. Primeiro mesmo para dizer sobre o censo piloto. O que nós procuramos fazer na Assembleia. A Assembleia Nacional não é um órgão governativo. Não é. Não é um órgão governativo. O órgão governativo é o Executivo. Certo? E nós, os deputados na Assembleia, procuramos simplesmente, com este cargo do censo, autorizar o governo a legislar, o que pressupõe dizer, autorizar o governo a fazer uma lei sobre o censo, porque ela tem que estar em lei. Como é uma matéria de competência relativa, de reserva relativa da Assembleia, então pode-se designar ao governo esta competência para ela legislar, até porque o governo é que tem os meios, tem as estruturas, é o Executivo. É só o que nós procuramos fazer. Não há aqui qualquer confusão nenhuma de que na qualidade de deputado não se fez nada, não. Eu penso que precisamos estar melhor informados para depois atacarmos, né? Então, não é verdade e não podemos considerar
E nós, quando autorizamos o censo, foi para o país todo, não foi para 5 províncias. Sim. E, mamãe, o censo é para quê? É para termos estatísticas de sabermos quantos somos, quantos são jovens, quantos são crianças, quantos são mulheres, quantos são homens. Sim. Como é que só se pode fazer 5 províncias? Então as outras províncias que estão lá são o quê? São cabritos? Não precisam estar nas estatísticas do país? Precisam ou não? Precisam. Então pode ficar descansadinho aí, meu mano. É só isso. Agora, democracia com menos e mais intensidade. Democracia com mais e menos intensidade. Não é só para agora. A nível do mundo, no Brasil também há democracia, em Portugal também há democracia. Mas, meus irmãos, o fenômeno de democracia que aconteceu na América, nesses dias, é impossível acontecer em Portugal e no Brasil. A eleição de um preto na América não seria agora para o Brasil. Então, estamos diante de 2 níveis de democracia. Há uma democracia de alta intensidade, que é o que vemos na América, e há uma democracia de baixa intensidade, que é o que vemos noutros países. E é uma democracia de baixíssima intensidade, que é o que nós vivemos. Com que CNE é que se podem realizar as eleições autárquicas? Eu penso que, por falta mesmo de um quadro jurídico e de um calendário político sobre as autarquias, nos fica difícil também dizer com que CNE, porque o órgão que vai conduzir estas eleições, este processo, é um órgão que vai ficar definido na lei. E como ainda não temos a lei, não sabemos quem é que vai conduzir. Agora, é o que eu disse no meu texto. O que a juventude deve procurar fazer, e começando com esse debate, né, é começarmos a exigir para que haja transparência neste processo e que este processo seja organizado nos marcos da democracia. Porque se forem nos marcos da democracia e da transparência, obviamente esses receios de fraudes e de incompetência, de incumprimento, de batota, de submissão, vai acabar. Porque nós é que temos que exigir isto e temos que começar agora. Por isso é que eu disse que isso não é um processo dos partidos, porque são os partidos que manipulam. O povo quer eleições transparentes, quem ganhou, ganhou. E é normal que quem ganha, ganhe. Meus irmãos, se o povo dizer que o MPLA que tem que governar, desde que ganha com verdade, é o povo que disse. Mas se o povo também dizer, não é o MPLA, é o outro, e esse outro ganhar, o MPLA tem que se conformar, pá. O outro ganhou, o povo que decidiu, vou para a oposição, quem sabe lá se um dia volto. Nós temos que habituar, temos que começar a pensar em normalização das instituições. Porque o grande receio que nós temos aqui no país é que quem perde pensa que perdeu tudo. E como não quer perder tudo, até os carros bonitos, né? Então defende o poder a todo custo e até com sangue. Para o nosso problema é o receio. Eu vou perder. Ou não será que depois vou ir para a cadeia, vão me amarrar, vão me matar? E aliás, já ouvimos aqui falar de incêndios, eu até fiquei com medo. Imagina quem está lá a governar. Pô, se eu sair daqui, eu que já fui presidente, passar por aquela humilhação. Mas nós podemos fazer nesse país transição sem violência. Podemos fazer nesse país transição com democracia e responsabilidade. Porque, meu mano, qualquer tipo de violência ou guerra pode até se justificar, mas vai atrasar o país. E como atrasou a guerra que nós passamos, temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer.
reconhecer. Teve a sua razão, teve. Trouxe democracia, trouxe, com toda a justificação. Mas uma coisa que não trouxe: desenvolvimento sustentável. E nós hoje vemos o quanto ainda é difícil passar essas cicatrizes de guerra. Temos que ter coragem. Meus irmãos, eu disse muito bem, e ponto final: o país precisa de novos políticos e com novas ideias. Com as mesmas pessoas e com as mesmas ideias, não importa de onde são, esse país não vai andar. Não vai. E essas novas pessoas das quais nós falamos, são vocês que são jovens, somos nós. Que temos que começar por assumir as nossas responsabilidades agora. Dizer assim, que eu sou jovem, tenho responsabilidade com o país, vou fazer a minha parte, vou participar, vou mudar, vou agir, vou propor, vou tomar iniciativa. É nesse sentido que eu acho que assim estaremos a dar sinal de maturidade política. Agora, eu não vou responder tudo assim taxativamente por causa do tempo, mas aquelas questões muito importantes eu vou mesmo responder. Onde é que está o Nito Alves, os Caçula e Campolino? Meu mano, quem perguntou primeiro ao Presidente da República onde é que essas pessoas estão, fui eu. No encontro com a juventude, ou não ouviram? Ou não leram nas redes sociais? Eu cheguei e perguntei, a Eclésia passou. O Clube Capa noticiou. Meus irmãos, eu fui a primeira pessoa que perguntou ao Presidente da República onde é que estão Caçula e Campolino. Quando o Presidente da República respondeu aquelas questões no tão propalado diálogo com a juventude, eu é que perguntei as questões todas. Então, está nula já que a ideia do meu companheiro em dizer que eu não faço nada em prol da juventude do país. Pelo contrário, com muito sacrifício. Sim. Eu faço, olha, deveria ter estado também aí nas maratonas, nos bares e a jogar bola, mas estou aqui. Estou aqui em meu benefício. Não. Eu estou aqui porque estou a ganhar dinheiro? Não. Mas há pessoas que não estão aqui e preferem ganhar dinheiro noutro sítio. Se estamos aqui é por causa do país. Estou ou não a fazer alguma coisa pelo país? Está. É só, meu mano. É só, não há aqui outra coisa. Ao Presidente da República perguntamos muita coisa. Que se tivéssemos imprensa, sobretudo a imprensa pública,